Muito bem, boa tarde novamente. Só para constar na gravação, essa é a primeira reunião do GPF de 2024, mas na verdade é a primeira reunião do GPF na UFLA. Esse grupo migrou, né? É um grupo que eu criei ainda quando eu trabalhava em Sorocaba, mas agora ele está sendo reativado aqui nas instâncias da UFLA. O objetivo é discutir textos que, a partir da ótica das ciências humanas, discutam a questão do ensino na educação física. Claro que com frequência vai remeter à escola, mas ocasionalmente pode extrapolar a questão escolar, uma vez que a pedagogia da educação física não se limita aos currículos oficiais, né? Mas temos um norte, né? Temos um referencial, o referencial é o referencial pós-crítico, ou pós-moderno, ou pós-estruturalista, ou filosofia da diferença. Existem várias nomenclaturas, teremos oportunidade de debater esses conceitos em praticamente todo encontro. O próprio texto de hoje já trabalha um pouquinho essa noção do que é um currículo pós-crítico, né? Que é um conceito popularizado por Tomás Tadeu da Silva, famoso curriculista brasileiro, talvez aí um dos grandes responsáveis por essa abertura pós-crítica, né, no campo curricular, junto com outras pessoas, obviamente, mas de uma importância ímpar, né? O texto de hoje vai tentar pensar um pouquinho as repercussões da filosofia da diferença na educação física. E faz isso discutindo Nietzsche, né? E é interessante pensar, porque Nietzsche é o pai de toda uma galera aí que produz na educação física sobre essa alcunha de filosofia da diferença, né? Ou filosofia pós-crítica, ou currículo pós-crítico, tá? Então, Nietzsche é o grande que inaugura uma forma de pensar, ou que pelo menos, né, reativa uma forma de pensar na sociedade moderna, justamente sendo crítico da modernidade. O texto de hoje é do professor Fidel Machado de Castro e Silva. Atualmente está trabalhando no Ceará, ele é oriundo de lá, fez o mestrado e o doutorado dele aqui na Unicamp, fomos colegas, conheci ele na Unicamp, fizemos coisas juntos, né? Fomos a eventos, uma pessoa muito legal. E o coautor, né, do Fidel é o professor Mário, antigo conhecido aqui desse grupo. Esteve na minha banca tanto de mestrado quanto de doutorado, que é, junto com o Marcos, o pai do currículo cultural em educação física, que é a perspectiva curricular que vai trabalhar as questões pós-modernas, né, para me alinhar ao texto de hoje, no campo da educação física, inaugura essa forma de pensar na educação física. Então, o nome do texto é O Niilismo em Perspectiva, : olhares, implicações e possibilidades sobre as teorias da educação física, né? Eu teria colocado aqui sobre as teorias curriculares da educação física, acho que faltou aqui, já estou fazendo a primeira crítica ao texto, porque teorias, né, também existem várias teorias fora do campo curricular, e esse texto ele está fechado no campo curricular, estou falando de escola aqui. Então, acho que poderia estar no título, tá? Foi publicado na Revista Eletrônica de Educação e o ano passado, né? Não sei que mês que saiu isso, foi no final do ano. Aqui no PDF está de janeiro/dezembro de 2023. Então, eu não sei se saiu só uma edição para o ano inteiro, não conheço essa revista, mas saiu ali no finalzinho do ano, né? Diz que ficou um bom tempo tramitando esse texto. O Mário até fez um desabafo, né? Que demorou bastante para sair. E deve ter demorado mesmo, porque só que o Fidel terminou o doutorado dele e foi embora da Unicamp, já faz aí um par de anos, né? Então, deve ter sido submetido antes disso, antes dele ter ido embora de Campinas. Bom, então eu já meio que adiantei, né? Pensar as teorias curriculares a partir do pensamento nietzschiano, com destaque para o conceito de niilismo, né? E é interessante esse conceito porque ele tem uma certa penetração no senso comum, né, sendo traduzido como ausência de valores, né?
Mas, na filosofia nietzschiana, ele é um pouco mais complexo do que somente a ausência de valores. Ele tem ali várias nuances, né? E distingue vários tipos de niilismo. O texto, por sua vez, também traz para o diálogo uma obra de Deleuze que nós lemos no grupo, né? Alguns bons anos atrás. Eu acho que era pré-pandemia, não lembro agora, provavelmente pré-pandemia, porque fizemos um encontro presencial para discutir esse texto, que é o texto Nietzsche, né? Mas escrito por Deleuze. Um texto bem difícil, né? Um texto pesado, denso. Sofremos para ler no grupo, assim, foi meio que um passo em falso, até eu diria, né? Eu deveria ter escolhido leituras mais amenas, mas demos conta, pelo menos do básico. E nesse texto ele discute com mais calma como que um niilismo passa para o outro, né? Trabalhando, ampliando um pouquinho, né? Quem está familiarizado com o pensamento deleuziano sabe que ele faz o outro-autores falar coisas que ele pensa, né? Trabalhando ali como se fosse uma exegese filosófica, mas não é. Ele está produzindo sempre ali novas camadas, novas articulações, né? Ele próprio chama numa entrevista de enrabar os autores, né? No sentido de vai lá e fode com os caras e faz que... E diz que esses autores escreveram coisas que, na verdade, os autores não escreveram, mas que está ali numa virtualidade possível, né? Bom, esse texto que nós temos em mãos aqui, ele não se aprofunda no Nietzsche de Deleuze. Ele traz muito brevemente, né, assim, uma breve passagem, só para falar dos 4 tipos de niilismo, sem adentrar como que passa de um para outro e quais figuras filosóficas, né, quais personagens conceituais são representados na filosofia nietzschiana, como Deleuze faz. Tá? E, a bem da verdade, quem está minimamente familiarizado com o tema, encontrou aqui um texto bem digerível, assim, um texto bem tranquilo, né? Porque ele vai, assim, voltando, né, até para ser fiel com a ideia de eterno retorno, ele vai meio que voltando a mesma ideia o tempo todo, né? Que é a ideia de pensar uma educação física, uma afirmação da vida, antes de tudo, a partir de Nietzsche, e como isso daí poderia repercutir no campo curricular da educação física. Né? Afirmação da vida que afirma mesmo diante das intempéries, das vicissitudes, dos paroxismos, como o texto traz, ou seja, mesmo se tudo tiver uma grande porcaria, né, você ser capaz de afirmar e querer viver, né, e querer aquela vida e batalhar por aqueles valores. E quais valores são esses, né? Valores que não são nem universais, nem os mesmos para todos, nem eternos, nem imutáveis, né? Então, é a ideia de fato, se o senso comum diz que o niilismo é a ausência de valores, Nietzsche vai trabalhar essa ideia como uma necessidade do niilismo para a produção de novos valores. Para que nós não permanecemos, né, enquanto sociedade, dentro de um conformismo, né, que é o niilismo mais passivo que existe, que é aceitar as agruras dessa vida em nome de uma outra vida. E aqui ele fala, para quem não tem conhecimento do pensamento do alemão, talvez alguns conceitos e frases choquem um pouquinho, principalmente pessoas religiosas, porque ele fala em morte de Deus, fala em decadência dos valores modernos, né? É preciso entender isso mais do ponto de vista filosófico e sociológico do que do ponto de vista espiritual. Até porque Nietzsche não traz essa discussão, né? O grande tesão de Nietzsche é destruir os valores hegemônicos estabelecidos, mas é possível fazer uma discussão bem interessante da espiritualidade a partir de Spinoza, por exemplo. E isso complexifica, para dizer o mínimo, a questão das religiões enquanto instituição.
Então, não é discussão de hoje, né? Não estamos presos nessa problemática, mas é interessante esse alerta, né? Porque as pessoas têm fé, elas gostam das igrejas que elas frequentam. Então, não se trata, né, de desrespeitar, minimizar ou condenar a participação nesses espaços. Mas, com certeza, tem um choque aqui. Não tem como, né, não tem como não nos colocar filosoficamente para pensar. Sociologicamente, o que ele está falando é do fim da Idade Média, né? Então, assim, não é novidade para ninguém que na Idade Média quem fazia a regulação social era uma estrutura altamente religiosa, né? Comandada ali pela nobreza e pelo clero. Com o advento dos Estados modernos, primeiramente na Europa, depois, né, as revoluções burguesas pegam todo ali o mundo mais desenvolvido, e posteriormente, após a libertação das colônias, algo semelhante acontece também nas colônias, né? É um processo de libertação somado a um processo de laicização do Estado. Então, assim, hoje nós temos liberdade religiosa, o Brasil ainda é um país essencialmente cristão, mas o Estado é laico, né? Então, é desse processo sociológico que está sendo falado. Agora, não é porque o Estado virou laico que o pensamento religioso ainda não domine a cultura. Ao contrário, nós temos uma cultura essencialmente judaica cristã, na sua moral, na sua forma de conceber, né, as instituições e, consequentemente, a escola. E, consequentemente, também a educação física, né? Talvez a discussão mais interessante aqui seja pensar como que a decadência dos valores afeta a nossa vida de uma forma ampla, mas nós não estamos aqui para isso, né? Não é uma terapia grupal, né? Não é uma sessão de descarrego das emoções, também não é uma sessão de lamúrias, né? Se vocês quiserem fazer isso eventualmente, a gente pode marcar um dia para conectar e ficar chorando as pitangas e os sofrimentos individuais. Mas a grande questão aqui é como que a negação dos valores da vida afeta a educação física, né? E aí o texto também, eu senti um pouquinho desequilibrado, porque ele gasta 10, 11 páginas para falar da filosofia nietzschiana, e aí ele fica ali, se você tirar a conclusão, tem 5 folhas para falar das implicações na educação física, e acaba meio que repetindo tudo aquilo que o currículo cultural já havia dito sobre si em outros momentos. Então, a grande novidade do texto aqui é articular diretamente a partir de Nietzsche, sendo que o currículo cultural, em outros momentos, ele faz isso a partir de Foucault, de Stuart Hall, de Peter McLaren, né, de Giroux, enfim, de outros autores, né? Aqui bebe lá na fonte nietzschiana para chegar nas mesmas conclusões. Mas não tem, assim, nenhum grande acréscimo, né? O texto é 2023, as primeiras publicações do currículo cultural são de 2004, 2005, 2006, o livro é 2006, né? Mas eu acho que teve publicações menores antes. Então, assim, quase 20 anos de currículo cultural, em quase não, né? Em 20 anos de currículo cultural, o texto fez uma bela articulação com a filosofia nietzschiana, né? Muito agradável de ser lido, mas não tem grandes avanços a partir do que já foi dito. Então, me parece um texto excelente para um grupo como esse, por exemplo, que envolve pessoas que estão começando a adentrar a discussão curricular, a discussão do currículo cultural, a discussão da pós-modernidade ou da filosofia nietzschiana, e um texto que simplifica também uma discussão complexa acerca de sujeito, conhecimento, verdade, né, essencialidade, que se você for se apropriar dessas questões a partir de outros autores, talvez a discussão seja mais truncada, mais complexa, mais conceitual. Então, assim, a forma como Nietzsche foi apresentado aqui é mais palatável, né? É mais agradável, é mais gostoso de ler. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Bom, essa era a minha apresentação do texto. Não tem uma ordem hierárquica, tá, gente? Com o tempo, assim, a gente vai ficar livre
Mas como a gente está começando aqui a aprender e tal, eu vou pedir para o João Pedro, né, dar sequência aí e falar das impressões dele do texto. Se quiser também, né, claro. Opa, eu quero. Bom, boa tarde aí a todo mundo. Primeiro dizer que minha internet não está muito boa hoje aqui, não sei, acho que está ventando bastante. Caso esteja cortando muito o que eu estou falando, daí vocês me avisam e aí eu coloco, tento mudar aqui, colocar no 4G. Tá bem bom, João, pode ficar Bom, tranquilo, tá bem bom. tá bacana? Ah, então, eu tirei do computador aqui, por isso que eu saí, entrei, porque estava muito ruim no computador. Dizer também que uma alegria estar de volta ao grupo, ao GPF, né? Faz um tempo já nem lembro quando foi o último encontro de Sorocaba. Faz tempo. Faz tempo. E eu gosto bastante desse formato, né? De mais rápido. Eu acho que a gente vai sempre direto ao ponto do que chamou a atenção, do que gostou, do que não gostou. E pelo menos para mim, assim, foi sempre um formato que me deixou mais pensativo, né? Que era mais produtivo, assim, que eu saía pensando várias coisas e com vontade de me aprofundar em várias outras. Bom, em relação ao texto, eu acho bastante interessante esse texto, eu gosto dele, principalmente porque ele traz algumas ideias ou alguns conceitos, vamos dizer assim, que são justamente o que eu percebo enquanto novidade, né? Eu concordo com o Rubão, né? Eu acho que o texto faz uma grande apresentação ali de algumas questões filosóficas, né? Dedica uma parte menor do texto às questões da educação física, mas eu compreendo também, acho que eu tenho essa tendência. Se dependesse de mim, por exemplo, acho que eu me perderia totalmente nas explicações filosóficas ali, nem faria conexão com a educação física, mas eu acho que ele traz algumas ideias bacanas que a gente pode pensar a educação física de outras maneiras. E aí eu acho que principalmente essa questão de afirmação da vida e a questão do que ele traz da virada afetiva, eu acho muito interessante. Tá? Então, todos esses eu acho que possuem. Deixa eu ver se está. Não, tá beleza. Todos esses eu acho que possuem uma determinada relação com a ideia de vivência e de como nós podemos encarar a questão das práticas corporais, né, do trabalho com as práticas corporais, e demonstra de alguma maneira por que, né, já pensando diretamente o currículo cultural, né, porque de alguma forma muitas vezes o currículo cultural ele incomoda na escola, né? Como muitas vezes os professores e as professoras que colocam o currículo cultural em ação recebem, enfim, críticas, ou porque as pessoas muitas vezes entendem que é uma bagunça, que não entendem o que está acontecendo, né? Justamente porque eu acho que tem uma conexão interessante com essas ideias de afirmação da vida e de virada afetiva, né? A afirmação da vida, eu acho que ela tem uma relação também com a questão do sujeito solidário. Atualmente, né, que também é um conceito do currículo cultural, né? Um sujeito que é capaz de compreender, de entender, de valorizar as diferentes culturas. Atualmente, eu gosto mais de pensar nessa ideia de afirmação da vida do que
do sujeito solidário especificamente. Eu acho que essa ideia de afirmação da vida, eu acho que ela é mais ampla e ela não se limita à constituição de um sujeito ou de uma subjetividade específica. E eu acho que ela tem muita conexão com a questão, depois que o texto também traz, que eu acho interessante, mas que não sei se é uma grande novidade, a questão da didática artística, né, de como a arte tem uma relação com as produções da subjetividade, enfim. Eu acho que o conceito de afirmação da vida, ele é amplo, bastante interessante, e que nos leva a pensar sobre a questão do sujeito solidário e da maneira como as vivências e as práticas corporais podem ser encaradas, né? Para finalizar, né, eu acho que essa afirmação da vida é justamente da maneira como eu estou entendendo aqui e não necessariamente da maneira como o texto traz, né? Acho que a gente não tem esse compromisso de ficar falando e debatendo a partir do texto especificamente. Mas eu acho que essa a afirmação da vida, eu compreendo ela como uma espécie de afirmação ou de vazão, ou de existência, ou de resistência das forças ativas, né, que compõem ali entre aspas, o sujeito, né, o inconsciente, na sua multiplicidade. Diferente do que nós poderíamos chamar de negação da vida, né, que é uma conservação ali das forças reativas, das forças acomodadas, né, as forças que não constituem resistência a essas forças que as tentam acomodar, enquadrar, né, ou moralizar. Então, é nesse sentido que eu digo que, muitas vezes, o currículo cultural, quando alguém observa uma aula, uma vivência, uma tematização, muitas vezes compreende aquilo como, ou melhor, não compreende aquilo que está acontecendo, né? Entende como de uma maneira como se nada tivesse acontecendo, como se fosse uma espécie de bagunça, né? Justamente porque eu acho que ali estão constituído um território onde essas forças ativas talvez elas tenham maior passagem, né? E não esteja constituído não seja a constituição de um território de forças reativas e moralizadas, que se espera que tenha um fim específico e bem determinado, né? Como o ganho de determinada habilidade, o ganho de determinado desenvolvimento, né? Coisas nesse sentido. Para isso, para que seja feita, para que se tenha esse olhar de que algo acontece, de que algo importante acontece, ou que está acontecendo, eu acho que é justamente necessária essa virada afetiva, né? Essa relação diferente com os afetos, com a produção do inconsciente, com as forças que ali compõem, né? Essa virada afetiva me parece aí um novo olhar assim sobre ou como diria Nietzsche, né? Um olhar saudável para essas forças, né? Um olhar que veja nessas forças uma determinada potencialidade, ou que veja nessas forças alegria, possibilidade de criação, né? E para isso é necessário uma virada
afetiva, né? Para isso é necessário uma outra noção de sujeito, de conhecimento, de saúde, enfim, dentre outras coisas. Bom, acho que uma primeira impressão assim das coisas que mais me chamam a atenção, né? Em relação ao texto, em relação do porquê que eu acho ele interessante e o que eu acho que ele traz de interessante nessas linhas. Você sabe que eu até sublinhei aqui a ideia de virada afetiva, mas te ouvindo, agora ela me pareceu mais impactante, sabe, do que realmente, né? Ela sintetiza uma proposição do texto, né? E ela grava na nossa memória, né, conceitual acadêmica, muita coisa, né? Um conceito que mobiliza muita coisa, né? Pensar em virada afetiva, né? Você pode pensar em como as minhas aulas podem promover uma virada afetiva, né? Como que quando eu li, eu fiquei mais impactado pela ideia de transvaloração. Impactado não, né? Porque é bastante difundida esse conceito nietzscheano. Mas não podemos nos esquecer, né, que a transvaloração depende que os valores não sejam racionalizados, né? Por isso, virada afetiva. Porque se for para ser refém da razão, né, aí nós somos mais um objeto da sociedade contemporânea, né, totalmente estratificada, regulamentada, sufocada, né? Então, você falando ressaltou mais assim o quanto esse conceito de virada afetiva é potente. Bom, gente, a dinâmica é essa. Mais alguém quer falar as suas impressões de leitura? Veja, nem que seja para dizer, ó, achei muito legal, um tesão de texto, mas não entendi porra nenhuma, né? Ou nem que seja para dizer assim, meu, odiei esse texto, não sei porque você escolheu, sabe? Não precisa, assim, não precisa se impor, trazer grandes elucubrações para se manifestar. Só tem uma regrinha, né? Tipo, não gostei, não gostou do quê? Né? E por quê? Tá? Não precisa ser complexo, pode ser um argumento simples, mas precisa fazer esse exercício de embasar, né? Para sair do campo do senso comum e das impressões. Então, a gente faz essa rodada de impressões e depois nós passamos para destaques do texto ou dúvidas, tá? Alguém gostaria de falar, assim, o que achou do texto e tal? Por favor, Marcos, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Bom, eu li o texto, eu fiz algumas conexões sobre o texto, como eu gosto de falar, abri algumas gavetas, fiz algumas comparações. Como você falou a princípio, ele fala muito no niilismo, ele gasta muito tempo explicando e faz fala pouco sobre a educação física. Então, essa parte me chamou mais atenção, me pareceu, fazendo uma comparação. Nietzsche e Platão. Todo mundo conhece o mito da caverna. Para mim, seria como se Nietzsche tivesse chegado, tivesse apagado a fogueira. Né? É como está no texto, a Deus está morto. Aí vem essa pergunta, qual Deus? O do Velho Testamento, do Novo Testamento? Então, eu senti como se ele faz essas comparações trazendo para a coisa mais prática, para a vivência mais prática, não aquela coisa futura, aquela experimentação que vai ser tipo uma outra vida. Ele traz mais para o agora, para o momento. Essa foi a minha impressão. Não sei se
tá correto, mas foi o que eu senti do texto. Tipo, você é responsável por aquilo que você faz, não denegrir aquilo a um outro evento, mas sim no momento presente. Acho que é só isso, só. Muito bom, Marcos. Você falou assim, Nietzsche vem e apaga o fogo. Você sabe que a imagem mental que eu tenho, ela é inversa. Me parece assim que a modernidade ela traz uma certa homogeneização, né? Uma certa estabilização de significados que priorizam bastante a questão da racionalidade. O texto ele passa brevemente por isso, né? Mas assim, como seria uma sociedade que não priorizasse a razão acima de qualquer coisa? Existiram muitas outras sociedades que priorizam os afetos ao invés de uma racionalidade técnica, científica, industrial, né? O Nietzsche vai se inspirar nos gregos, por exemplo. Vai lá pensar a partir de Dionísio. E aí, assim, é um embate muito grande na educação física, porque há uma série de pensadores críticos, pessoas gabaritadas, pessoas com profundidade, com leitura, que publicam, que orientam, né? Pessoas de valor, que elas vão dizer assim, então você está defendendo a irracionalidade? Aí a gente não consegue dialogar mais, porque elas próprias criam o binarismo que é próprio da modernidade. Como se questionar o limite da razão, automaticamente isso fosse uma ode à irracionalidade. Como se não fosse A sociedade oriental é muito mais equilibrada nesse sentido, né? Haja vista a figura do como é que é? Yang, qual que é o outro? Yin e Yang. Isso, Yin e Yang. Né? A ideia de sombras e luz, que a coisa é muito mais circular. Então dá para fazer um exercício metafórico parecido com a questão da razão. Não é descredibilizar a razão, o texto fala isso. Mas é apontar os limites dessa razão e o quanto viver em prol da racionalidade, da razão pura e simples, coloca a gente para matar em nós certas necessidades humanas que são do campo dos afetos. O contrário aqui, o complemento aqui de razão no humano não é a não razão ou a irracionalidade enquanto loucura, mas são os afetos, né? Aquilo que não passa por um crivo valorativo criado por uma moral societária. Mas aquilo que irrompe em potência e afirmação de vida a partir de uma singularidade individual nesse processo de criação dos próprios valores, né? Isso casa muito bem com o currículo cultural, porque o currículo cultural, desde o início, independente de ter lido Nietzsche ou não lá atrás, defende as minorias. E o que é uma minoria se não se afirmar diferente numa sociedade que exclui quem é diferente, que persegue, que ataca, que mata, que prejudica a pessoa baseado na cor da pele, baseado na sexualidade, baseado no gênero, baseado na classe social, baseado em características físicas, se é gordo, se é magro, se tem deficiência, se não tem, e etc, 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 baseado na religião, né? Então, assim, o grande motor da modernidade é uma racionalidade que nos coloca para trabalhar em função de uma estrutura. E aí você ser capaz de falar assim, não quero criar os meus próprios valores. Por isso que eu falei que para mim a imagem mental é botar fogo, sabe? E não acalmar a coisa. É tipo, e veja que não dá respostas, né? E Nietzsche, você não vai encontrar nem... ele escreve por aforismo, né? Por ironias, às vezes, assim, parece até que ele está num tom jocoso. Você não vai encontrar nem explicadinho assim, bonitinho. Você vai encontrar provocações. Provocações, provocações, provocações. Que nos fazem questionar o nosso rol de valores. Não para destruir tudo e ficar inerte, sabe? No sentido de, então nada tem sentido. Então,
para que eu vou me preocupar com qualquer coisa, se nada na vida tem sentido? Não. Mas para que algo de novo possa emergir, é preciso de espaço, né? E se o seu espaço de vida está preenchido por uma valorização opressora, né, de certas características imbuídas pela relação social, como é que tu vai se diferenciar? Como é que eu vou não diferenciar porque é moda, diferenciar porque por capricho, diferenciar porque meu corpo pede, porque a minha vida pede, né? E aí, na educação física, ainda mais difícil, né? Como ensinar essa transvaloração? Se é que isso se ensina. Como dar aulas que possibilitem essa transvaloração, né? O texto ele é filosófico, ele não é didático metodológico. Mas, em última instância, é lá que a gente precisa chegar, né? Entender essa dinâmica para que as minhas aulas, minha vida, evidentemente, não está separado, mas para as minhas aulas rumem naquela direção também, né? Eu sou muito prolixo, gente. Vocês têm que levantar a mão para eu lembrar de calar a boca. Muito bem, Matheus, assim mesmo. A palavra está contigo. Bom, tô me ouvindo bem? Estamos sim. Então, você comentou sobre Nietzsche e Spinoza, os dois. Só que os dois, para mim, pregam uma coisa muito em comum, que seria um mundo sem protagonismo. No caso, Nietzsche, Deus está morto, e no caso, Spinoza, o que a gente faz não interfere em nossa relação com Deus. Isso eu encaro como a cultura sendo nosso protagonismo, no caso. O que a gente cria do currículo, no caso, as regras, tudo que a gente faz está em nossas mãos. No caso, em relação à educação física, a sociedade vai mudar, a cultura sempre muda. Só que eu acho que está nas nossas mãos tentar acompanhar a mudança, a gente ver como está a sociedade, criar uma nova maneira de ensino, analisar o que está certo e o que está errado. A ideia é a gente tirar Deus do poder, digamos assim. Não mostrar que a gente não segue mais uma base do falam e a gente ouve, mas sim falam e a gente pesquisa. Pelo menos a ideia que os dois passam para mim. Matheus, eu concordo contigo, assim, e Deleuze também, haja vista que Deleuze vai ler bastante, tanto Nietzsche quanto Spinoza, e vai unir os dois nos trabalhos dele. Então, porque quando Nietzsche fala que Deus está morto, Nietzsche não está falando de espiritualidade, não está falando de... Ele está falando da estrutura, né? Ele está falando de uma instituição que prega um modo de vida que, em geral, rebaixa a potência das pessoas, né? As pessoas se privam de ser muitas coisas em nome de uma moral imposta. E eu acho que é Deleuze, principalmente, né? Porque Nietzsche e Spinoza não estão em diálogo, mas é Deleuze que dá uma salvada em Nietzsche, porque, assim, se você propõe que tudo vale também, Nietzsche abre um campo perigoso, aí a gente tem que reconhecer, né? Então, e se a minha afirmação da vida for fazendo mal para outras pessoas, né? Então, de repente, um pouquinho de repressão, para quem é educador, para quem é pai, sabe que de vez em quando precisa. Se eu deixar o meu filho fazer o que ele quer o tempo todo, tem hora que ele quer brincar de dar soco na minha cara. Não dá para deixar. Na escola, não dá para deixar o coleguinha arrebentar o outro também. Então, um pouco... não dá para pensar a educação só a partir de Nietzsche, né? É que não é a proposta desse texto. Esse texto tem uma proposta muito específica. Mas Spinoza ajuda muito a pensar essa relação da potência de vida também, da substância, né? E a gente pode, eventualmente, trazer mais uma leitura educação física e Spinoza, assim, é uma coisa que eu tenho vontade de mergulhar aí, eventualmente. Muito obrigado pela contribuição, Matheus. Quem mais, gente? Quem gostaria? Estava esperando aqui para ver se ninguém ia falar, né? Traz aí as suas anotações para
gastar mais o tempo aí. Não, é o que eu tava esperando, né? Porque de repente alguém vai tá tomando coragem de falar alguma coisa. Como eu já falei, para não ficar sendo repetitivo, mas aí ninguém falou nada, a gente... eu acho que essa discussão da razão, logicamente, é preciso aprofundar em outros escritos, né? Mas eu acho que o texto ele traz isso, né, também na questão da racionalidade, né, como foi sendo discutido aqui, mas a partir dessa perspectiva nietzschiana mesmo. Não sei se todo mundo leu o texto, mas quando o Fidel e o Mário, né, trazem a questão dos 4 niilismos, né, é justamente sobre isso, né, que se trata. Então, esse primeiro niilismo, até como ele coloca aqui, né, primeiro diz respeito ao niilismo negativo, associado ao socratismo platônico e ao cristianismo, né, porque o niilismo, né, a questão principal do niilismo em Nietzsche, eu vejo, é sobre a desvalorização daquilo que acontece na imanência, né, ou seja, aqui, agora, por uma aposta de algo que acontecerá em algum determinado momento, né, em algum outro lugar, em algum outro mundo, em alguma outra vida, né. Então, esse niilismo negativo, né, o niilismo socrático platônico, né, muito influenciador do cristianismo, é justamente esse niilismo que vai apostar numa outra vida, né, numa outra felicidade, num outro mundo que acontecerá, que ocorrerá assim que eu morrer, né, e assim que eu for uma pessoa justa, né, assim que eu for uma pessoa que teve uma boa caminhada na Terra, eu vou herdar estes espaços, né. Para Nietzsche, isso é uma aposta e uma negação da vida, justamente porque não se tem uma confirmação e não existe algo que possa dizer, né, a partir de hoje que isso vai acontecer de alguma maneira, né. Por outro lado, né, essa questão da morte de Deus e tal, ele traz também a partir de um niilismo reativo, né, porque quando ele afirma isso, ele também afirma da mesma maneira que a razão toma né, ele diz assim, Deus morreu e o homem toma o seu lugar, né? Mas esse homem toma o seu lugar é justamente um antropocentrismo, né? É justamente uma centralidade da razão que busca ali cientificizar o mundo, cientificizar as coisas, que como Nietzsche propõe, né, cientificamente, essa cientificização é sempre um recorte específico, né, em um determinado espaço, que a ciência produz uma resposta sobre alguma coisa, mas que não necessariamente contorna todo o objeto e todas as forças, né, e todas as variáveis possíveis ali dos devires, do vir a ser, né. Então, apostar também nessa racionalidade, né, de que a razão vai construir um mundo melhor, que a razão vai nos trazer a liberdade, né, que a razão vai nos trazer a igualdade, que nós vamos chegar à paz, né, a uma democracia definitiva através da racionalidade, também é uma forma de niilismo, né. Um terceiro, por exemplo, niilismo passivo, né, já então a descrença nessa racionalidade, mas também a descrença em tudo, né, então nada mais importaria, né, então esse exemplo, por exemplo, do menino que bate no outro na escola, alguma coisa nesse sentido, né, o filho que bate no pai, que nem o Rubão comentou, mas enfim, nada disso importa porque não existe racionalidade, não existe um ideal divino, então que se exploda tudo, né? Para Nietzsche isso também também é um erro, né? Também é uma coisa uma espécie de doença ali que também pode nos acometer, né? E o que ele propõe é justamente um niilismo ativo, né? Pela produção dos próprios valores, que não são nem transcendentes, né? Ou seja, apostando
num outro espaço que não o daqui e o agora, deste mundo específico, mas que também não é aquele que aposta totalmente na razão, né, como uma salvadora, né, mas um niilismo capaz de construir os seus próprios, um niilismo, né, uma descrença, né, de que, bom, não existe nada. Não havendo nada, eu posso criar alguma coisa, né? Não havendo nenhum caminho dado de antemão, posso produzir o meu próprio, né? Então, esse niilismo ativo, ele tem a ver, ao meu ver, justamente com essas desconfianças, né? Não, que não se localizam na destruição total e nem nas transcendências, sejam elas pela razão ou por um olhar por um olhar divino, vamos dizer assim. Me fugiu a palavra, né? Nesse sentido, o niilismo ativo ele já é essa transvaloração, né? Então, foi citado, né, como nós podemos dar aulas a partir dessa transvaloração. Eu acho que uma questão importante talvez, eu acho que essa transvaloração, essas forças ativas, esse inconsciente produtivo, ele está presente em todos os momentos das aulas e da escola, né? Eu acho que a escola, na verdade, ela tenta inculcar a reatividade, né? A acomodação dessas forças em espaços específicos, né? A não proliferação dessas forças ativas de criação, de diferenciação, né? Então, eu acho que a gente pode pensar como, tomando uma metáfora talvez do viajante, alguma coisa assim, né? Mas como viajar por entre por essas forças, né? E aí como a gente já defendeu em outras escritas, né? Como estender isso? Como de alguma maneira insistir em alguma coisa? Como barrar alguma coisa? Como desviar, né? Como se deixar levar por determinada espiral ali de força que a gente pode, que a gente acha interessante, né? Justamente porque não se tem ali um caminho específico a chegar, mas como se aproveitar das forças que ali circulam, né? Eu acho que é uma possibilidade interessante. Engraçado que o João, eu concordo plenamente com a possibilidade que você levanta, mas o texto ele caminha mais pela... Bom, a gente está falando de coisas parecidas, mas por outros aspectos. Ele vai bater na ideia do conhecimento, né? Se não tem uma verdade das coisas, abre-se espaço para outros conhecimentos e para entender como os conhecimentos são produzidos em relações de poder. Então, que é uma pegada que caminha muito para Foucault, né? E aí tem a questão da autoria, né? Foucault vai caminhar muito por aí a partir de Nietzsche, mas você traz uma questão do inconsciente coletivo, que é uma questão mais deleuziana, também a partir de Nietzsche. Né? Eu acho que tem espaço para as duas coisas, porque se é que a gente pensou lá atrás tem algum valor, essa abertura para a produção dos novos conhecimentos traz consigo a potência de vida, né? A afirmação da vida, que é o processo de transvaloração. Então, acho que são coisas... não o texto dá uma ênfase para cá, a sua fala deu uma ênfase para lá, mas eu acho que são coisas conectadas, né? Eu acho que são maneiras, né? E o texto, eu não sei do Fidel, assim, mas como tá o Mário, né? É muito comum que o texto caminhe ali por uma via Foucaultiana, né? Eu acho que o Fidel também deve acompanhar essa perspectiva, né? Mas isso eu acho legal, né? Eu acho que a possibilidade pós-crítica, pós-estruturalista, né?
de postura, de crítica e tal. Acho que se existe uma crítica pós-estruturalista, eu acho que ou uma metodologia, uma análise, acho que é justamente essa de poder se utilizar dessas diferentes perspectivas, né, para produzir coisas diferentes também, né, não... E prova pelo argumento de que a gente consegue olhar a partir de autores que são parecidos, têm ressonâncias, né, e chegar a práticas e conclusões e falas diferentes, né, mas que se comungam de alguma maneira. Se tivesse que apostar, eu diria que o Fidel escreveu a primeira metade do texto e o Mário escreveu a segunda. Chutando. Tenho essa impressão. Ô, Décio, foi impressão minha ou você levantou a mão, Décio? Eu levantei, mas eu acho que convém eu me ater um pouco, porque eu estou começando agora, e com vocês é o primeiro texto que eu li, e eu fiquei um tanto, assim, ressabiado com o texto. Eu também percebi que a grande parte do texto foi falando mais sobre a questão espiritual, se eu posso dizer assim, né? Inclusive, ele falou Deus não está morto por 6 vezes. E ficou muito na parte espiritual, assim como no nosso debate de hoje aqui. Eu percebi que a gente falou muito pouco sobre a relação com a educação física. E ao passo que eu também percebi que algumas partes do texto, ele fala coisas muito, muito interessantes, quando ele dá o exemplo lá do skate, né? Eu vejo que a educação física, ela jamais pode ser fechada, né? Com valores, a questão de técnicas e táticas. Então tem que ser assim, pronto, acabou. Tudo que vier como viés estaria errado, não, muito pelo contrário. Eu vejo que a educação física é muito abrangente. E se um já tem técnicas, que ele faça com técnica, enquanto o outro ainda vai inventar uma forma de fazer e chegar ao seu objetivo, enquanto que no final ele coloca que um quinto pessoa preferia ficar assistindo e dar as suas sugestões, suas opiniões. Então, eu percebo que sim. Ele, em contrapartida, citou 6 vezes, falando que Deus não está morto, e ficou preso demais a essa parte espiritual. E deixou a educação física, em que eu pensava que teria mais assunto, em segundo plano, né? Então, como você começou, Rubens, se eu posso... Rubens, desculpa. Quando você começou, que você disse que foi o início, foi publicado em 2023, né? Que ele demonstrou muito uma certa desapontamento por ter demorado tanto. Eu vou procurar muito ler sobre Nietzsche para ver qual que é a posição dele, porque eu, pessoalmente, por falta de conhecimento, talvez, quando eu li a primeira vez esse texto aqui, eu literalmente, se dependesse de mim, eu não teria nem publicado. Mas eu acredito que seja por falta de conhecimento, que a gente vai ter que, ao longo aí, estar correndo atrás para conhecer mais, porque eu penso que ainda sei muito pouco, na verdade, não sei nada, né? E eu vou precisar muito de vocês para estar correndo atrás aí. Legal, Décio. Obrigado pela partilha, pela comunicar os seus incômodos. Eles fazem parte, né? De fato, a desconstrução de algumas ideias, ela gera incômodo mesmo, né? Inclusive, Deleuze vai dizer que a aprendizagem, ela é sempre uma violência, no sentido de que para aprender as ideias precisam se mexer. E nada se mexe sem energia movimentando, né? Sem algumas ideias aparecendo. Não significa que a gente vai arrumar para qualquer consenso, não significa que a gente vai chegar em qualquer local juntos,
mas significa que esses momentos funcionam como espaços de mobilização dessas ideias, né? Eu acho que isso é importante. E daí, o que nós precisamos é de energia, e o que produz energia são os encontros, são as publicações, são os textos, são os debates, né? São as ideias sendo colocadas, seja para convergir, seja para divergir, né? Essa é a... Porque se a gente chegar todo mundo no mesmo lugar, aí a gente está caindo numa espécie de divinização do conhecimento, que é justamente a crítica nietzschiana, né? Então, quando Nietzsche está falando, né, Deus está morto, ele não está se referindo a uma espécie de transcendência, que é o que a fé das pessoas produzem enquanto imagem do pensamento, né? Ou seja, ele não está lidando com a fé das pessoas, mas ele está falando justamente dessa sedentarização de uma doutrina, né, que formata a maneira como as pessoas pensam, impedindo justamente que elas difiram, né, que elas sejam únicas, que cada ser humano seja capaz de produzir um certo conjunto de ideias necessários para a sua própria existência, né? E a gente está só começando, né? É só o primeiro encontro. Então, os próximos textos terão mais debates acerca da educação física. Entretanto, os textos mais iniciais e mais introdutórios, eu posso recomendar para vocês lerem sozinhos, porque eles são mais tranquilos. A gente vai trazer para cá, para o debate, geralmente texto mais carne de pescoço. Texto mais chato, mais incômodo, mais difícil, mais filosófico. Os textos mais procedimentais, os textos mais didáticos e mais, né, metodológicos de como colocar em prática as questões da educação física, todos esses estão disponíveis no GPF, nessa linha teórica que a gente está seguindo. São de fácil acesso, gratuitos e de fácil leitura, né? Então, provavelmente, a gente vai vir para cá para discutir aquilo que é pesadão. Mas aí, vocês podem trazer as dúvidas e os exemplos, né? Traz os exemplos também do dia a dia, da própria pesquisa, né? Esse bate-bola tende a diminuir a dificuldade ou o distanciamento com a prática. Bom, gente, extrapolei hoje alguns minutos. Não pretendo fazer isso nos outros dias, mas como é o primeiro hoje. Alguém mais gostaria de fazer alguma breve manifestação antes de encerrarmos? Não? Bom, se está tranquilo, então, obrigado à disposição e o tempo de todos, né? Para quem voltar, nos vemos na semana que vem. Uma boa semana. Qualquer coisa, estamos por aí, só mandar mensagem. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até.